Glória a Jesus, graças a Deus. Te adoramos, Pai. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado por estar nesse lugar clamando pela Tua presença e sabendo que nosso clamor é respondido e o Senhor habita aqui no nosso meio. Fala a cada coração, fala ao meu coração, ministra as nossas vidas. Sem a Tua palavra, para onde iríamos nós? Qual esperança teríamos? Mas nós temos algo precioso que nós podemos confiar plenamente, que é a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A gente pode perguntar assim, puxa, vocês lêem tanto esse livro? É dia, noite, todo dia. Por que vocês acreditam tanto nesse livro? Porque isso aqui é a palavra de Deus e o autor está vivo. E o autor está vivo e a gente lê e ele ministra diretamente no nosso coração. E nós precisamos entender alguma coisa. Hoje a gente vai falar de como confiar em Deus. Por que colocar essas coisas em como? Porque nós estamos vivendo um momento diferente hoje e as pessoas buscam coisas na internet. Então, a primeira palavra que se busca é como. Como fazer uma feijoada, como fazer... Então, como, por acaso, a pessoa... Por acaso não, por Jesus prudência, né? A pessoa digita lá e procura como confiar em Deus. O que a gente fala? Eu confio em Deus. Será que eu confio em Deus? Como confiar em Deus? Num momento tão difícil que nós estamos vivendo, como confiar num Deus que criou tudo com a sua palavra? Ele disse, haja e ouve, tudo foi criado pela sua palavra. Não sei se você sabe, mas você competiu com 500 milhões de espermatozoides para você nascer. Eu falei isso outro dia. E você chegou até o óvulo da sua mãe. Então não existiria você se não fosse seu pai e sua mãe. Tinha que ser seu pai e sua mãe e você ganhou de muitos. Você sabe de quantas células é feito o seu corpo? Alguém tem uma ideia aí? 60 trilhões de células. A célula é composta... Pô, pastor, mas você vai dar uma aula de engenharia genética? Não, é que a gente precisa entender como nós somos criados. As pessoas dizem assim, você foi criado por acaso. Você não foi criado por acaso. Deus tem um projeto de vida e Ele está cuidando de todos os passos da nossa vida, desde quando você foi concebido, desde quando você foi criado. Existe um Deus que controla todas as coisas. Nós somos feitos de 60 trilhões de células. Plasma, plasma, citoplasma e núcleo. Pastor, mas o que interessa isso? Interessa que cada célula tem um DNA. Cada um, você já parou para pensar? Nós temos quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa é singular, cada pessoa, não existe alguém igual ao outro. Ah, mas tem gêmeos univitilíneos. Não é igual, é diferente. Diferente em vários aspectos. Quando você se aproxima, você vai vendo que existe diferença. E cada DNA, esse é um DNA, cada célula tem um DNA. Se você puxar o DNA de cada célula e fazer uma fita, ele fica com 1,70 m de comprimento. Aí você multiplica 60 trilhões de células por 1,70 m. Quanto que dá isso? Ah, pastor, não sei, não trouxe calculadora. Mas dá para você ir daqui na Lua 3 vezes. Que Deus maravilhoso, né? Só para dar dimensão de que existe um Deus que cuida de todos nós. Falando em Lua, por que existe a Lua? Você não vê, a Lua, pastor, é para iluminar a noite. Sim, mas não sei se você sabe, a Lua é responsável pelas marés. Sabe que o mar tem onda, né? Imagine um mar sem onda. Não existiria peixe. Uma água parada, tudo é podre. E para você oxigenar a água, precisa de ondas. Então você vê Deus cuidando de mim, de você. Deus é o mesmo. Então nesses detalhes da nossa formação de células,
do que Deus cuida do universo, de todas as coisas, e a gente pensa assim, mas será que eu devo confiar nesse Deus? Será que eu posso depositar totalmente a minha confiança em Deus? Será que eu falo tanto que eu confio em Deus, mas se é um cara que precisa aprender a confiar mais em Deus, sou eu. A gente tem que ser humilde, tem que ter humildade de reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas, porque todos os dias a gente vai aprendendo. E hoje eu quero que você faça uma reflexão. Será que eu creio mesmo em Deus? Será que eu confio mesmo em Deus? Será que eu confio nas promessas que Deus me fala? Ah, pastor, isso é uma mensagem, isso é fundamental para mim e para você. O dia que entra o entendimento de confiar plenamente em Deus, vai fazer diferença no seu futuro, vai impactar a sua vida, você não vai ser o mesmo. Mas quando a gente fica nessa dúvida, puxa, mas o medo está me assolando, porque a confiança foi embora. Romanos, no capítulo 4, Paulo fala sobre Abraão, do versículo 19 ao 25, vamos ler juntos. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Abraão olhou para si, 100 anos de idade, e viu que ele não tinha mais vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Quem que faz contas aqui? Quem que analisa os problemas? Uma pessoa que faz contas e fala assim, poxa, não vai dar. E Abraão podia fazer, olha, eu tenho 100 anos, Sara é estéril, eu não tenho mais vitalidade, mas eu tenho uma promessa. Quem que faz contas diante dos problemas? Eu faço. Porque eu preciso renovar a minha fé nas promessas de Deus e parar de limitar tudo que Deus prometeu para mim. Continuando, mesmo assim, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo, em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Pastor, você não está vendo então? Aí Abraão não viveu por vista, ele podia olhar para si toda hora e desanimar, falar, não vai dar. Mas a reação de Abraão foi de não duvidar e só crer na promessa. Será que eu e você podemos ser como Abraão? Deixar de duvidar e começar a confiar na promessa de Deus? Mas as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo, estão gritando para mim, para você, falar, não vai dar, esquece, acabou. Abraão, você nunca vai ser pai, ser pai de nações, conta as estrelas, conta os grãos de areia. Estando plenamente convencido, que nível de fé, plenamente convencido que aquele que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você crê nas promessas e você crê naquele que prometeu. Será que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu? Quando nós duvidamos do que Deus promete, nós estamos duvidando do caráter de Deus. Isso é muito grave. Duvidar do caráter de uma pessoa já é um assinte, né, para quem a gente convive. Imagine você duvidar do caráter de Deus. Em consequência, quando ele creu, quando ele não olhou para as coisas, quando a gente não olha para todos os dias no Facebook quem morreu, qual o percentual de leitos que tem na cidade, quantos por cento de chance que eu tenho se eu tomar vacina. Não olhou para a consequência e isso lhe foi imputado, isso foi creditado como justiça. Então vale a pena eu e você firmarmos na fé, contra tudo que está acontecendo, contra as evidências. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para Abraão. Foi escrita para quem? Mas também para nós. Eu e você temos esse crédito de justiça. A quem Deus creditará justiça? A nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por os nossos pecados. Será que a gente crê nisso?
que Ele foi entregue, mas eu sou tão pecador, pastor Ciro, mas Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Quando nós não acreditamos, quando nós não cremos, é igual a história de um mendigo, não sei se você sabe. Tinha um homem que ele perdeu tudo, foi perdendo tudo na vida, como tem muitas pessoas aí, né? Morando embaixo de ponte, comendo comida velha, usando roupa suja e não toma banho, e a família abandonou. E esse homem estava nessa situação, morando debaixo da ponte. E um dia, chegou um advogado e disse assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Tem uma notícia excelente. E o homem ali debaixo da ponte, aquele frio, sujo, com fome. Ele falou: mas que notícia que é? A notícia é o seguinte: você tem um tio que é muito rico, ele era milionário. E esse tio seu faleceu. Ele tinha muitas terras, muitas casas, e muitas empresas, muitos funcionários. E hoje ele não tinha mais nenhum herdeiro, e isso tudo ficou para você. O mendigo pode reagir e falar assim: que é isso? Estou nessa vida faz 8 anos já comendo lixo aqui. Eu não acredito nisso. Mas está aqui o documento. Ou ele pode reagir e falar: será que é verdade mesmo? Então eu vou ver, vou crer, vou acreditar no que está escrito e vou receber o que eu tenho de promessa. Às vezes a gente é um mendigo que está vivendo uma vida difícil, tem as promessas de Deus, mas você não usufrui, porque você não crê e porque você não vai receber através da fé. Hoje nós estamos aqui, todo mundo aqui, está com um advogado dizendo para você que está aqui na igreja, você que está assistindo pela internet: tenho boas notícias para você. Você é um herdeiro e você não está sozinho. E você tem uma herança maravilhosa. Eu vou te falar, você é co-herdeiro de Jesus Cristo. O importante, irmãos, a gente tem que saber da nossa identidade. Você sabe o que é autoestima? Auto quer dizer de si mesmo. Estima é bem-querer. Quanto você tem um bem-querer por você mesmo? Tem pessoas de alguns níveis, tem pessoas de um nível muito baixo. Pessoas que o assunto dela é só sobre pessoas, falar de pessoas, falar mal de pessoas. É insuportável você ficar com uma pessoa assim, é só falar dos outros. Porque fulano, porque você viu, porque a cabeça dela é tão rasa. E tem as pessoas medíocres não é xingar ninguém, é a mesma pessoa de mentalidade média, que só fala de coisas, só fala: poxa vida, quero ter aquele carro, olha, comprei uma casa. O assunto dele é só sobre coisas do dia a dia. São Paulo, 8 vitórias invictas, né? Vai ser campeão. Então, ele só fala essas coisas. Mas tem um nível alto que eu e você precisamos começar a ser desse nível alto, que só fala de promessas de Deus, que só fala de coisas espirituais. Lógico que você fala das coisas corriqueiras, mas o que toma o percentual maior da sua mente é falar das promessas de Deus. Eu tenho coisas para receber que eu nem imagino. Mas cadê essas promessas? Eu preciso procurar aqui. Por que eu estou sofrendo? Por que eu tenho medo das coisas? Por que as situações me abalam? Porque eu não estou consciente das promessas que Deus tem para mim. Será que eu posso crer num Deus? Será que eu posso crer nesse Deus que cuidou de todas as coisas, que me deu vida, que fez com que eu estivesse vivendo coisas? Por exemplo, eu estava relembrando esses dias que a minha mãe, essa passagem, eu falei: ele é pastor, está lá porque ele é filho do pastor. Não, teve muitos percalços, eu passei por julgamentos, muitos inimigos, muita gente queria assumir a igreja aqui, e eu não entendia. Eu falei para minha mãe: foi uma coisa de Deus, não sei explicar, porque Deus está no controle, Ele tem um projeto grande. Mas como que eu podia? Eu olhava para mim e falei: mas eu não posso receber essa promessa, porque minha autoestima, meu alto bem-querer estava lá embaixo. E Satanás, ele coloca o nosso bem-querer, a nossa autoanálise lá embaixo. Fala: você, rapaz, você não é nada.
eu fui comprado com sangue precioso. E com todas as minhas limitações, com toda a minha fraqueza, Deus pode me usar e Deus vai me dar todas as promessas. Irmãos, Deus não age da forma como nós pensamos. O homem julga e pô, isso aí não tem jeito, isso aí acabou. E não é assim. O que diz a palavra de Deus sobre promessas? Por exemplo, uma promessa que a gente esquece, pessoas com medo da morte. Hoje estava analisando, a gente fica feliz. Caiu para 87% o número de leitos na UTI. Mas quando dá 100%, tudo 100%, a gente entra em desespero. Mas em qual promessa eu preciso confiar para não ter medo da morte? Eu tenho que olhar, jogar no meu rosto essa palavra de vida que João, 1 João, capítulo 2, versículo 25 diz assim: esta é a promessa que Deus nos fez, a vida eterna. Não esqueça disso, você tem a vida eterna, querido. Porque mesmo que você morra, então não precisa ter medo da morte, você tem a vida eterna. Essa promessa eu preciso carregar comigo. Poxa, as mortes estão acontecendo, noticiários, olha, batendo recorde. E, irmãos, é uma pandemia mundial, nunca aconteceu em todos os lugares do mundo que você for, tem esse problema de vírus. Se você for nas Ilhas Galápagos, que é lá no Pacífico, no meio do nada, demoraram muito para encontrar essa ilha. Faz muito tempo, faz mais de um ano, desde que começou a pandemia. E as pessoas só pensam em morte. E eles não têm essa promessa. É aquele mendigo que não sabe que ele tem uma herança. E eu tenho essa herança. Esta é a promessa, essa é a herança que Ele nos fez, a vida eterna. Você tem uma vida eterna. Você é abençoado aqui, mas você já vai ter uma vida eterna. Qual outra promessa que eu tenho? Crer na transformação de vida e no perdão de Deus. Pastor, minha vida não tem condição. Outra promessa que as pessoas não acreditam, não creem. Não, a minha vida não dava. Você se puxar minha ficha, minha capivara é muito grande. Eu não tenho condições. Deus não pode me aceitar. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: darei a vocês um coração novo. Meu coração é duro, pastor, eu sou cheio de mágoa, meu coração é de pedra. Eu não tenho como mudar, eu nasci assim, eu tenho muitas revoltas. Mas Ezequiel está dizendo que darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Um coração sensível às promessas de Deus. Sabe, a gente vê a história de Manassés, você lê lá em 2 Reis, você fala, que homem terrível, como é que o amor de Deus pode alcançar um homem desse? Mas você lê lá em 2 Crônicas, nós vamos ler a história desse homem, só para você ver a longanimidade de Deus, o amor de Deus. A gente põe o amor de Deus, o amor de Deus tem um limite. Mas olha só o que aconteceu com Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez com que o Senhor reprova tudo que é contrário ao que Deus ordenou, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Balaíns, e fez postes sagrados, inclinou-se, se humilhou, adorou diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares dentro do templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Ele afrontava a Deus. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício. Olha o nível desse homem. Oferecendo aos ídolos. No vale de Ben-Hinom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu aos médios e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprovava e provocando a ira de Deus. Tudo isso Manassés fez. Vamos lá. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo no qual Deus tinha dito a Davi, o seu filho, e ao seu filho Salomão: nesse templo
e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Irmãos, pensa num homem que afrontou a Deus. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, que tão somente tiveram o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá, tirou Judá da presença de Deus. Foi um homem cruel, um homem que, irmãos, tudo que era negativo, tudo que não prestava, ele era responsável pelo seu povo, mas ele indicava o caminho totalmente torto, errado, longe de Deus. Desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído. Uau. Israel começou a fazer pior do que as nações que Deus havia destruído por causa do pecado. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. E Deus ainda teve misericórdia. Deus começou a falar com Manassés: me escuta. E ele, de coração duro, de pedra. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Levou preso. Pô, mas esse era o fim correto, tá certo? Acaba com esse cara. Oh Deus, esse homem aí, é isso aí mesmo, o fim dele tem que ser isso aí. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor. O seu Deus, e humilhou-se muito diante dos seus antepassados. Quando ele orou, que Deus é esse, irmãos? Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Esse é Deus. Esse é Deus, irmãos. Manassés irmãos, Deus é longânimo. Sabe quantas pessoas tem no planeta Terra? Eu falei 8 bilhões. Falta muita gente para aceitar Jesus ainda. E Deus ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? A gente não entende. É esse amor que Deus teve com Manassés. Promessas de Deus, promessa de ser ouvido quando nós clamamos humildemente e pedimos a misericórdia de Deus. Paulo escreveu a Timóteo e disse assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Irmãos, dinheiro, ninguém tem amor ao dinheiro. Quem tem amor à cédula? Você não tem. A cédula, você vai num deserto, você está com uma maleta cheia com R$1 milhão, você está com fome, você não vai comer a cédula. Não é amor ao dinheiro, é o maior amor às promessas que o dinheiro pode trazer alguma coisa para você. E a gente confia. Então a raiz de todos os males é a confiança no que você tem, na confiança no que você pode fazer. A raiz de tudo que é mal, tudo que vai trazer derrotas para você é a confiança em outra coisa, se não for confiança em Deus. E a gente pode virar ao contrário e dizer assim: a raiz de todas as bênçãos é a confiança no Senhor Jesus, o único que é digno. Isso que nós temos que aprender. Então, se a sua conta está positiva, você dorme bem. Se a sua conta está negativa, você não passa a noite em claro. Onde está a sua confiança? O amor é confiar nos recursos humanos. Nós podemos confiar em Deus, que Ele nos purifica de toda justiça. Você crê nisso? Injustiçado. Onde está essa promessa? 1 João capítulo 1, versículo 9: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra promessa: confiar que já não existe mais condenação. Sou condenado, eu acho que eu vou para o inferno. Não, você não está entendendo. Você tem uma promessa aqui que você não está reivindicando. Confiar que já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há mais condenação.
para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, não tem força no universo contra as promessas de Deus se nós reivindicarmos. Confiar que Ele é um Deus de provisão. Outra promessa que a gente esquece nos dias como o de hoje, Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades. Será que você pode declarar isso? Quando você tiver dificuldade, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Dá para comparar as riquezas de Cristo? Não dá. Então essa é a promessa que nós temos que reivindicar em momentos difíceis. Não reivindica porque pela fé você não alcançou ainda, você ainda está achando que você é um mendigo, tem que ficar comendo porcaria. Você não pode viver esses tesouros aqui que Deus tem para nós. Confiar que Ele está no controle da política internacional. A gente começa a olhar, né? Pastor, esse Xi Jinping da China, o Putin, o Biden, esse mundo está um caos. Você sabe quantas vezes, o que tem de ogiva nuclear, quantas vezes pode ser destruído o planeta Terra? 32 vezes em 45 minutos. Hoje tem um míssil que a Coreia do Norte desenvolveu, que esse míssil é 100 vezes mais potente do que o míssil, a bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki. A gente pensa, a gente está sentado num barril de pólvora. Como que fica a política internacional? Tem promessas. Salmo 138, versículo 4 diz assim: todos os reis da terra te renderão graças. Todos os presidentes, todos os reis da terra te renderão graças. Senhor, pois saberão das tuas promessas. Ele vai saber das promessas de Deus. Você que tem problema de achar que você vive na solidão, que ninguém ama você, que você é rejeitado, que ninguém te aceita, que ninguém te quer, que você é o sempre que fica de escanteio, que você está sempre sozinho. Mateus 28, 18 ao 20, versículo 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Tenho promessa, não preciso ficar angustiado, porque eu estou me sentindo sozinho. Não reivindico as promessas porque não entendi ainda. Porque eu estou debaixo da ponte lá, só pensando nos problemas, pensando nas dificuldades. Mas quando nós colocamos em prática, irmãos, é igual a Abraão. Pastor, mas a circunstância, eu estou de lado, eu estou sendo de escanteio, é rejeição atrás de rejeição. Abraão não olhou para as circunstâncias, Abraão creu. Você tem que crer e declarar essa promessa. Jesus está comigo. Irmão, se o Deus do universo, Criador de todas as coisas, está falando com a boca dele que Ele vai ficar com você e nunca vai desamparar você, por que você precisa ter sentimento de solidão? Romanos 8, 17 diz assim: se somos filhos, outra promessa que nós não temos, uma herança. Esse é o que nós estamos falando, de entender a herança. E eu tenho uma herança. De quem? Do seu pai? Pastor Ciro? Não. Eu tenho uma herança do Deus Criador de todas as coisas. Onde está o documento? Onde está o documento? O documento escrito. Aqui o documento. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória eterna. Você tem promessas. Então, a cabeça da gente, irmão, quando enche lixo, por isso que eu falei do nível das pessoas. Pessoa que só pensa em fofocar, falar mal dos outros, fica procurando no Facebook, o que vai. Você é uma pessoa que, o final dessa pessoa, ela é um mendigo. E às vezes eu também sou mendigo. Às vezes você também é. Você está lá preocupado com os problemas.
E o documento está aqui, assinado com o sangue de Jesus. Você não sabe reivindicar. Por que eu ando tão com medo? Eu tenho promessas de Deus. Nós não estamos vivendo uma religiosidade aqui, não estamos vivendo... Vou na igreja lá para ouvir uma mensagem e para ter um conforto, né? Para ser um pouquinho mais aliviado. Não, você tem que sair daqui pulando, falando: eu sou um herdeiro, eu tenho uma herança, eu só preciso reivindicar. Eu preciso pegar esse papel assinado e chegar diante do Pai e falar: está aqui, ó, o Senhor prometeu para mim, eu quero receber, eu quero todas essas heranças, todas essas promessas para a minha vida. Você que está vivendo uma vida, você que está nos assistindo pela internet, está vivendo uma vida que não tem esperança, não tem expectativa, fala: puxa vida, eu estou tão sozinho, eu acho que é melhor eu tirar minha vida, eu não tenho mais por que viver. Você tem tantas promessas e você não está sabendo receber. Só existe uma forma aí. O que eu tenho que fazer? O que o mendigo tinha que fazer? Ele olhou para o advogado e falou: o que eu preciso fazer para receber? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não, só tem que crer. Tão simples. Só tem que crer. Crer verdadeiramente, crer. Crer que Deus vai fazer você passar por esse momento difícil. Crer que Deus vai trazer provisão para você. Crer que você nunca mais vai ter esse sentimento de solidão, de rejeição. Que você vai começar a entender que você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Você só tem uma herança. Uau, que bênção. Que nós possamos começar a entender e colocar em prática. Deixar de ser mendigo. Deixar de ficar pensando na comida de amanhã azeda que eu vou tentar achar. Acho que aquela família lá, o filho come só metade do lanche e deixa o resto, eu vou comer o resto. Tira um pouquinho de terra e come. Porque a gente não está sabendo reivindicar das promessas de Deus. Que eu e você saiamos daqui nessa noite pensando: qual a área da sua vida que você está? Eu não sei. Pode procurar na Bíblia, você tem uma promessa para a área que você necessita. O que você está precisando de saúde? Tem promessa para você, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras. Isso é uma promessa. É só você reivindicar, saber exercitar a fé. Irmãos, é muito fácil falar. Nós, como a estrutura nossa carnal, é difícil de entender. Só que a gente tem que começar a praticar a fé. Assim como Abraão foi abençoado, eu e você vamos ser abençoados também. E vamos receber todas essas promessas. E na eternidade. Não tenha medo da morte, não tenha medo da morte. Você tem uma vida eterna com Jesus Cristo também. Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, porque nessa noite nós podemos entender o que tem de promessas tão ricas para nós. Que possamos exercitar a nossa fé. Não sermos como um povo que não serve a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, que nos ama de uma maneira tão grande, e que é longânimo, que espera para agir na nossa vida. Que nós possamos todos os dias reivindicarmos essas promessas e declararmos em voz alta para nós mesmos: não, eu não sou um derrotado, eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Eu posso caminhar sobre as águas, eu posso caminhar sobre as tempestades, eu posso dormir no barco tranquilo, porque eu sei que Deus tem cuidado de mim e eu tenho promessas, independente do que está acontecendo no mundo. E eu posso descansar em Ti, eu posso ter uma noite tranquila, só pensando nas promessas do meu Pai, só pensando na herança do meu Pai, só pensando no que eu vou viver na eternidade do meu Pai, só tentando imaginar como vai ser a Nova Jerusalém, só pensando no corpo glorificado que eu vou ter. Esse corpo nunca mais vai perecer. Só pensando no gozo eterno que eu vou viver com Jesus na eternidade. Pensando nas promessas, não desanimando, continuando firme, servindo a Jesus e sempre olhando para o documento que nos assegura essas riquezas. Que nós possamos levar essa mensagem no nosso coração.
Nós temos promessas, uau, que são documentadas, que são chanceladas com sangue precioso. Podemos ir diante de Deus Pai. Ele falou: pois não, essa aqui você pode receber, porque já está assinada. Você pode receber essa e essa e essa e essa, e todas as promessas eu te dou. Você não precisa fazer nada, é só você agir com fé e crer e buscar. Que possamos descansar em Ti, descansar num Deus de promessas, num Deus que nunca falha, e num Deus que é grande em amor e que nos espera para agir com bondade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.